Então, você teve uma troca do VP da Hapvida, saiu a Jaqueline Silva e entrou o Benevides, que era o CEO da Hapvida, né, o executivo de operações, e a leitura que o mercado mais comentou, até isso saiu no Brasil Journal hoje, é que houve uma certa frustração da Hapvida não conseguir trazer executivos de fora do mercado para dentro da companhia, principalmente porque a Hapvida sempre operou muito no norte e no nordeste, e agora está tentando uma incursão mais forte no sudeste, e logo todo mundo acredita que eles deveriam trazer executivos aqui da nossa região para poder fazer, além de oxigenar a companhia, conseguir traçar estratégias mais voltadas para isso. Esse é o primeiro passo do movimento. O segundo passo do movimento aqui já é uma informação de bastidor para vocês, tá? Uma informação de quem está no mercado, de quem conversa sobre. Na semana passada surgiram alguns boatos no mercado, tá? Aqui é tudo boato, sem confirmação e informação de mercado, tá? Que a Hapvida estaria ganhando market share, tá? E que teria venda de ativos para ser anunciado no curto prazo, tá? Alguns grupos receberam, alguns investidores receberam, compartilharam essa informação. Houve um fechamento de ações shorts da Hapvida na semana passada e foi justamente daí que teve um movimento muito forte de alta, tá? Nas ações, foram 2 dias de alta ali muito fortes, a ação chegou acho que 16,50 naquele movimento. Então, de fato, essas informações não eram verdade, tá? Eram boatos de mercado, e isso acabou juntando, né, essa troca de comando, junto com essa frustração com a informação errada, gerando esse movimento aí de queda nas ações da Hapvida, na minha opinião. Pelo menos por enquanto, Ulig, e é claro que tudo tem preço, mas pelo menos por enquanto tá difícil encontrar uma luz no fim do túnel para a tese de Hapvida, considerando aqui os fundamentos que a empresa coloca à disposição do mercado, Ulig. Sem dúvida, se vocês pararem para pensar, a Hapvida hoje é uma das empresas que tem o maior market share dentro de operadoras de saúde, e aí você crescer no ambiente onde você já é uma das maiores é sempre um desafio muito grande, e você crescer com um produto que tem uma percepção de valor bastante inferior, que é a visão do mercado em relação à Hapvida, acaba sendo um desafio ainda maior, né? Lá atrás, quando a gente discutia a tese de Hapvida, e lembrando, essa empresa que hoje vale algo em torno de 6 bilhões a 7 bilhões de reais, já valeu 110 bilhões de reais, ou seja, uma queda muito relevante no valor das ações da companhia. Lá atrás, essa empresa ela tinha como principal vetor, assim, principal barreira de entrada e, ao mesmo tempo, principal motivo de geração de valor para os usuários e também para os acionistas, que era a sua rede verticalizada. Só que essa rede verticalizada, a partir do momento que você quer entrar em novos mercados para poder imprimir crescimento, isso acaba sendo um problema, porque você precisa de CAPEX, ou seja, você precisa investir, você precisa crescer. E para você crescer com a abertura de novos hospitais, você precisa de muito dinheiro. Para você crescer comprando novos hospitais, você também precisa de muito dinheiro, e isso naturalmente tem um impacto não só em fluxo de caixa, como em margem operacional, dado que o investimento ele é feito, o custo operacional ele é colocado, né, naquele momento que o hospital começa a ser construído e vai sendo construído, mas a margem ela cai porque você não consegue a taxa de ocupação máxima naquele momento, né? Você precisa de um ramp-up dessa operação ao longo do tempo, crescer o número de beneficiários naquela região, credenciar outras operadoras de saúde também para serem atendidos naqueles hospitais, ou seja, a verticalização ela é muito boa depois que ela já está em pleno funcionamento. Quando você quer crescer a verticalização, você tem um CAPEX importante e margens piores. Por isso que eu acho que o mercado segue reticente com Hapvida, e na minha concepção não deve mudar muito rapidamente essa avaliação, dado que à medida que a Hapvida cai, né, e lá atrás a gente falava de um 110 bi de market cap,
naquele momento, a Hapvida ela era negociada a mais de 30 vezes, né? De 30 vezes preço-lucro. Ou seja, ela tinha um múltiplo muito esticado. Agora, essa empresa está negociando a alguma coisa perto de 10 vezes preço-lucro. Ou seja, só aí você já teve uma queda significativa que foi o chamado re-rating. Tá? E aí, nesse aspecto, eu até convido vocês a olharem a máxima histórica de Redditor, por exemplo, que também negociou em algum momento a cerca de 40 vezes preço-lucro e que hoje está negociando a 16, 17 vezes preço-lucro, né? Essa diferença de preço que a gente chama de de-rating, né? Ou a revisão de múltiplos, que é algo que acontece quando as taxas de juros sobem muito e o ambiente macroeconômico do país se deteriora, né? Você não paga tão caro nas empresas. E aí quando você soma isso a uma queda de lucro, porque pensa, a Hapvida negociava 30 vezes lucro, pensando numa base de lucro lá de trás, projetada, que teria um crescimento espetacular. Só esse ano a revisão de lucro foi de 50% a menos. Isso já aconteceu pelo menos outras 2 vezes lá atrás, ou seja, o mercado achava que o lucro ia ser 1 e o lucro era metade. Né? E aí depois achava que o lucro seria essa metade, era a metade da metade, ou seja, você foi diminuindo cada vez mais a expectativa de rentabilidade da companhia, isso por si só já faria a empresa se desvalorizar, e aí você somou a queda de rentabilidade com a redução do múltiplo, ou seja, você tira prêmio do múltiplo. Por isso, essa queda de mais de 90% no valor de mercado de 2021 para cá.